Fala galera, tudo bem? Luca voltando aqui de novo no nosso segundo episódio do Além do Bisturi, voltando aqui de novo com o Rendel. Vamos lá. Hoje, cara, a gente tá trazendo umas coisas melhores, né, em relação à informação. Da última vez a gente só ficou falando da gente, né, a gente só falou da nossa trajetória. Hoje a gente queria trazer um pouquinho mais de informação, de uma maneira mais descontraída e trazer um pouco dos assuntos que a gente gosta para vocês. Aí hoje a gente pensou em começar a falar de obesidade, que nem a gente estava falando da última vez, né? Que eu particularmente acho que é a doença agora do século. E aí, o que você acha, Rendel, da obesidade agora que a gente tem hoje no mundo, no Brasil? Primeiro, a gente está no segundo episódio aqui, na presença do Gabriel Alho, que está se aprimorando cada vez mais, do meu irmão, Paulo Casita, o comandante Paulo Casita. O pessoal hoje veio pesado, né? Olha, Tem microfone. formação em comunicação social, um excelente comunicador. E a gente está tendo essa assessoria maravilhosa. Na presença deles aqui está sendo algo esplendoroso, vamos dizer assim. E a gente hoje já se apresentou no último episódio, hoje é o segundo, e com a proposta de mostrar um pouco do que a gente faz de fato, do que a gente faz voltado para a cirurgia geral como forte, o Luca com a obesidade e eu aqui com a parede abdominal falando de hérnia, mas o foco aqui sempre nesse momento aqui está sendo a obesidade. O Luca vai falar bastante coisas pertinentes para a gente e vão trazer muita informação para vocês e para todo mundo aqui para engrandecer o nosso assunto. E vambora. Então, gente, a gente queria trazer algumas informações para vocês, e aí quando eu trago informação, eu sempre gosto para trazer para o público alguns números, eu acho que quando a gente fala de número, de estatística, a gente traz um pouco para a realidade das pessoas, e as pessoas conseguem entender o que está acontecendo com elas e até com o mundo, né? Então, aí só para vocês terem uma ideia do que é a obesidade, por que eu falo que a obesidade é a doença do século hoje, a OMS agora, em 2025, já estima que 2,3 bilhões de adultos hoje já tenham sobrepeso e obesidade. A obesidade em si, eles estimam 700 milhões de pessoas. Cara, gente, isso é muita gente. É muita gente mesmo. Então, é uma coisa que a gente precisa se preocupar, a gente precisa entender, precisa começar a conscientização que é uma doença crônica. Agora, teve os eventos recentes, né, que eu acho que provavelmente muita gente que está antenada com a obesidade está sabendo, lançaram numa revista bem de renome mundial, a The Lancet, sobre a obesidade já não só como um problema que agrava outras doenças, mas como uma doença em si. Como a gente já cansa de falar aqui, né? Da última vez você falou aqui, tem o CID é uma doença, não dá pra gente falar assim que é alguma coisa que vai fazer outra doença, né? Da última vez você falou isso, eu achei perfeito isso. E aí lançaram algumas coisas também que o American Heart Association também já leva isso há muito tempo, que é a circunferência abdominal e também a razão da circunferência abdominal é quadril. Gente, isso também já está mais do que batido, muita gente já fala sobre isso, muitos consultórios, inclusive na nossa clínica também, os pacientes já têm essas medidas feitas e a gente já explica que essas medidas elas têm uma profundidade e uma extrema proximidade de risco de infarto, risco de AVC. Então, a gente já fala isso para vocês tem muito tempo, né? Quem já me conhece aqui na clínica já entende que é uma coisa que a gente já bate há muito tempo. Então, a gente traz isso à tona para desmistificar um pouco sobre a própria doença, não ficar só achando que é culpa do doente, o paciente é que não tem os hábitos. Sim, a gente entende que existe uma mudança que deva ter no paciente, mas que tem uma outra parte que traz uma parte genética muito forte, né? Por que a gente vê alguns pacientes que comem muito, não tem um gasto calórico tão grande, não são obesos, e outros que são? Tem uma componente genética muito grande nisso. Se você for ver, existe um estudo sobre pais magros e filhos. Pais magros com filhos obesos, essa relação está em 10%. Agora, quando a gente bota um pai obeso, a gente já chega numa relação de quase 50% para filho. Quando a gente fala dos dois pais obesos, a gente já fala de uma relação de 80% de obesidade. Então, a gente tem que dar essa importância da genética.
E entender que isso a gente precisa ter um tratamento específico. Esse tratamento específico passa por uma camada de profissionais, né? Que a gente, da última vez que você falou muito bem, é uma doença multimodal, que precisa de muita gente, né? Para fazer acontecer a melhora daquele paciente. Um psicólogo, nutricionista, um cirurgião, o cardiologista é importante estar junto com a gente, pneumologista, enfim, bastante gente para a gente entender. O endócrino. Ginecologista. Uma pessoa que você falou muito bem. Nem só o nutricionista, mas o nutrólogo, né? O colega que está ali com a gente, que entende que é uma obesidade sarcopênica, o que a gente vai precisar para fazer para melhorar essa parte da obesidade sarcopênica, entender que existe dentro de uma obesidade, que a obesidade não é saúde, né? Quando a gente às vezes faz um screening no doente, a gente vai ver lá que as albuminas, o paciente está desnutrido, a albumina do paciente está no pé. Não aguenta uma anastomose que a gente vai fazer nele. Lembrando que a albumina é a proteína mais abundante no nosso corpo. Tá? Exatamente. A gente está falando, tentando desmistificar e tentando deixar de uma linguagem cada vez mais simples para vocês. A gente vai aprimorando cada vez mais essa conversa, cada vez mais deixando ela num senso comum, para que a gente possa estar agregando, para que a gente possa estar mostrando para a população de maneira geral, não só para médicos, mas que a gente possa estar mostrando. O Render é cirurgião geral, opera a parede abdominal, está falando de obesidade. Óbvio, porque eu tento a parte da cirurgia, o Lucas da mesma maneira, ele não vai estar voltado mais para o paciente bariátrico, o paciente obeso, é a forma de um tratamento também. E eu estou falando aqui de cirurgia de parede abdominal, falando de obesidade. Por quê? Porque a gente sabe que é uma doença multimodal, que é multidisciplinar, e que se eu for operar um paciente obeso com hérnia, a taxa de recidiva, não sou o que estou dizendo, está na literatura, é de 50%. Então eu não vou ser efetivo também. O principal ator, né, é o paciente. Eu tenho que me preocupar com ele. A gente está vivendo uma pandemia de obesidade. O Lucas colocou muito bem aqui as estatísticas. Perfeito, né? Mais. Pandemia, esse é o nome mesmo, essa é a palavra. A Organização Mundial de Saúde dá esse nome de pandemia mesmo, tá? Desculpa te cortar, cara, pode falar. Não, tá ótimo. E a gente cuidando da obesidade, o paciente foi no meu consultório com uma simples hérnia umbilical. Eu falei, olha, você precisa ir no nutrólogo, você precisa de um endócrino, você precisa acompanhar essa sua parte metabólica, você está um paciente inflamado. Então, antes de eu te operar, eu preciso que você passe por um processo, que você entenda que a obesidade é uma doença. A partir daí, a gente vai te submeter a uma cirurgia. Mas não é o mais importante. O mais importante é você dar continuidade e o entendimento de toda essa jornada, como hipertensão, como diabetes. Então, a gente está aqui para... O assunto aqui é a obesidade. E a nossa proposta maior aqui nesse momento é tentar instruir da melhor maneira possível, da maneira mais simples, mas dando um diagnóstico. É chato, eu queria falar para você, olha, você ganhou na Mega Sena, mas não, você está obeso. Né? O médico tem esse poder de pelo menos instruir, mostrar o caminho, mas normalmente a gente não fala coisas agradáveis. A gente se beneficia, quando vocês se contemplam com algo positivo, quando o que vocês estão buscando melhoria, vocês acabam tendo êxito, é o nosso sucesso. Assim, com certeza, quando o Lucas opera os pacientes dele, o paciente segue aquela linha, segue todos os processos, todo o protocolo, e você vê um paciente eu não gosto de falar, já fui chamado a atenção algumas vezes pelos nutrólogos, não é perda de peso, é mudança de composição corporal. Né? Às vezes o paciente para de comer e fica sarcopênico, com pouca proteína no corpo. Não é isso. Você tem que ser um ajuste muito fino, são muitos detalhes. E não perdendo o raciocínio aqui, a gente quer sempre manter o paciente no topo da cadeia. A preocupação é sempre com ele e sempre trazendo a melhoria para ele e dando ênfase na obesidade como uma doença crônica que precisa ser tratada de maneira crônica também. Tá? Perfeito. Mas a gente está falando de hérnia, de obesidade, e é isso que a gente está aqui tentando transmitir para vocês.
Mas que eu acho que é isso mesmo. O que eu queria também era que os pacientes entendessem também, não só a paciente, mas enfim, toda a sociedade, é que a obesidade ela vai interferir em tudo, né? A obesidade ela vai interferir se você tiver uma hérnia, se ela tiver uma hipertensão, se ele tiver uma diabetes. Provavelmente pode ser até que venha a ter uma hipertensão ou uma diabetes por conta da obesidade. Então, a obesidade ela mexe em tudo. Infertilidade, a gente tem que também falar muito sobre isso, né? Os pacientes às vezes estão tentando, não estão conseguindo, mais de 2 anos aí. Quando a gente vai ver, uma das causas é a obesidade, a própria risco de câncer aumentado, cara. Isso é muito grande hoje em dia. A obesidade ela está intimamente relacionada. Você estava falando da alimentação, né? A alimentação é exatamente, se a gente for pensar hoje em dia, dos cânceres que não têm a ver diretamente com a genética, mas com o ambiente, né? Mais de 10 pacientes, 7 tem a ver com a alimentação. Então, assim, isso é importantíssimo para a gente conseguir entender que hoje a nossa alimentação ela tem muita importância na nossa vida. A facilidade dela ser horrorosa é demais. Se a gente lembra quando a sua avó fazia um bolo, era um evento? Exato. Né? A gente ia lá, batia massa com ovo, com a farinha de trigo, com fermento da Royal. Royal quiser patrocinar a gente está aqui. Nem falando que o bolo é uma coisa saudável, mas a gente, exatamente isso, antigamente era um evento, a gente fazia isso tudo. Ficava a tarde toda, acabava a massa, você comia aquela massa crua, você ficava olhando pro forno, esperando o bolo ficar pronto, mas era um evento de final de semana. Hoje você vai na Valzira, que é maravilhoso, mas você pode comer um bolo daquele, quantos bolos daquele você quiser por dia. Exatamente. Não estou dizendo, a Coca-Cola não é algo para se consumir, mas era uma Coca-Cola, 1 litro, para que você pudesse, a família toda consumir aqueles copos de mocotó em base, que era um copo pequenininho, você tomava um suco daquele, um copo daquele, ainda dava uma rota de lascar, igual o Luiz Gonzaga falava, né? É verdade. Então, hoje em dia não, você toma 2 litros de Coca-Cola sozinho, se deixar. Né? Então, assim, a facilidade para essa alimentação aí. Eu acho, você falou bem, a facilidade do digital hoje em dia que você consegue, um atrás do outro, se você quiser, essa compulsão, e também a facilidade de comida pronta, né? Se a gente for pensar hoje em dia, a facilidade de comida pronta, hoje em dia você consegue fazer um bolo, sei lá, em menos de 3, 4 minutos. Hoje em dia tem aquele bolo de caneca que você mistura tudo na caneca, bota no micro-ondas e deixa lá fazer. Então, toda essa alimentação, alimentos processados, industrializados hoje em dia, tem vastos estudos aí falando sobre ele e o que faz de mal na saúde. Então, eu acho que uma das coisas que resume muito isso, é o que a gente come, né? A nossa saúde tem muito a ver com o que a gente consome. Então, é de extrema importância que a gente entenda isso. Uma das facetas da obesidade. Exato. Né? A gente tem uma facilidade muito maior hoje de comer coisas que não são saudáveis. Fatores genéticos também. Fatores ambientais, e aí por aí vai. Por isso que a gente está falando que a obesidade é multimodal. Por que um come todas essas besteiras e não está ali, não tem uma gordura no fígado, não tem uma gordura visceral exuberante, está teoricamente magro? Não estou dizendo que ele está saudável, mas ele não tem a tendência à obesidade a se inflamar quanto outras pessoas têm predisposição. Então a discussão é essa, não acaba essa discussão porque ela é muito ampla. Cada vez mais a medicina está indo para o lado da obesidade e cada vez mais está se aprimorando. Os grandes laboratórios também estão aí, perceberam que é uma doença crônica e a gente está aqui tentando colaborar e tentando entendê-la também. Está todo mundo aqui no mesmo barco e levantando essa bandeira para tentar amenizar o sofrimento alheio, amenizar o sofrimento das pessoas. E o que às vezes você levantou, a bola dos medicamentos, né? Hoje em dia são os inibidores de GLP-1, aí tem vários, cada hora entram no mercado. Uma das coisas que eu quero deixar claro, eu sou um cirurgião bariátrico, muitas das vezes os pacientes falam que você só pensa na cirurgia e não pensa nos medicamentos. E não é verdade. A gente está aqui como uma forma de emagrecimento também. O medicamento tem as suas indicações? Tem, mas a cirurgia também existe para isso e tem suas indicações. E nos estudos mais refinados do mundo, com as melhores estatísticas, a única estatística que é mais forte na perda de peso durável é cirurgia mais medicação. A cirurgia hoje ainda não perde para nenhum... Gente, de novo, não estou falando em quesito de perda de peso a curto prazo. Perdi em 3, 4 meses. A gente está falando em perda de pesos duráveis, aí depois de 5 anos, 6 anos, 7 anos,
A cirurgia não perde ainda para nenhum medicamento hoje, até porque os medicamentos estão sendo lançados e aí eles ainda vão ter tempo ainda para isso. Então, a cirurgia ela ainda é muito eficaz. Só que você pode falar para mim, mas de repente eu não estou naquela indicação ainda, eu tenho uma obesidade ainda que eu não acho que eu preciso da cirurgia, vou conversar com o meu endócrino. É para todo mundo, tá, gente? Todo mundo, antes de fazer a cirurgia, tem que ter um tratamento clínico de 2 anos antes. Se você tem um tratamento clínico e foi efetivo, ótimo, realmente é isso. Ninguém está discordando aqui, ninguém está falando para você deixar de fazer uma medicação. Você tem que fazer a sua medicação, esse tratamento. Agora, se não der certo, a cirurgia está aí para ajudar e é muito eficaz, tá? Que fique bem claro, ele comentou assim, você vai ficar 2 anos num preparo multimodal, multidisciplinar para ser submetido a uma cirurgia. Você vai entrar num processo desinflamatório para ser promovido, para ser aceito. Isso não é uma coisa assim engessada, né? Isso é o que manda a Organização Mundial de Saúde. Mas a gente entende que certos casos, a gente avaliando isso, por isso que eu sempre falo nas minhas redes sociais, enfim, é uma avaliação individual, não é uma avaliação, na minha mais sincera opinião, a medicina tem que ser dessa maneira, tá? Eu acho que você faz uma avaliação individual e dentro daquele indivíduo, com as suas características, você encaixa no seu protocolo e tem o seu tratamento. Não adianta falar para mim que às vezes um paciente que já tem, toma insulina, já tem um tratamento já de longo prazo, o paciente já fala, doutor, eu brigo com o meu peso há mais de 10 anos, eu vou chegar para ele, vou falar, criar um tratamento do zero e falar para ele que ele vai conseguir fazer esse tratamento clínico, às vezes sem a cirurgia da obesidade. Cada um tem que ser visto de uma maneira individual e daquela maneira conversado um tratamento e se indicado for fazer a cirurgia. A cirurgia, eu acho ela excelente, uma das melhores invenções que tivemos na medicina. Por exemplo, o paciente tem uma hérnia umbilical, uma hérnia de parede abdominal. Quando fala de uma hérnia incisional, o paciente já foi operado e tem aquela bola ali na parede abdominal e aí precisa intervir. E às vezes o paciente é assintomático, a gente não opera esses pacientes antes de fazer uma cirurgia bariátrica, porque a taxa de recidiva é de 50%. E eu vou entrar na sua aqui, desculpa te cortar, mas é uma das associações mais difíceis para o cirurgião bariátrico, é um paciente com obesidade mórbida. Obviamente a obesidade mórbida, quando a gente fala, são IMCs acima de 30 e aí a gente gradua. Enfim, não vou incomodar vocês com isso, porque isso é um termo bem técnico, mas do pós-operatório é muito difícil. Às vezes a gente fica com muito medo de fecha a hérnia, não fecha a hérnia, mantém aberta. Muitas das vezes nós chamamos colegas como você, especialistas na hérnia da parede abdominal, para que esteja do nosso lado para apoiar, olha, acho que é melhor dessa maneira, acho que é melhor daquela maneira, porque muitas das vezes pode ser uma combinação muito, muito difícil de resolver, que pode trazer grandes complicações. Por isso que essa relação da medicina é fundamental. Dependendo, vai interferir na técnica operatória. Com certeza. Tem alça intestinal agarrada. Com certeza. E você não pode fazer o procedimento que você estava precisando, você vai ter que reduzir essa hérnia, vai ter que tratar. Com certeza. Mas não é difícil, a gente tenta transformar a medicina numa ciência exata, né? Eu sempre faço analogia aqui, meu irmão daqui é piloto, e sempre tento colocar como se fosse decolar um avião, né? E seguindo todo aquele protocolo. Mas às vezes a gente, no meio do caminho, você tem que também ter as intempéries, tem as alterações climáticas, a gente vai mudando ali ao longo do procedimento, mas tentando seguir todo um protocolo. A analogia da medicina com a aviação é muito legal, é muito boa. Dá conforto pra gente? Dá, porque, por causa disso, eu acho que é exatamente isso, é uma padronização de um ato, mas que tem infinitas coisas que podem acontecer ao redor, que muitas das vezes, obviamente, tem dentro do protocolo, mas tem muitas das vezes que não estão. E ali, naquele momento, o piloto, se faz necessário, tomar atitude com tudo aquilo que ele já aprendeu. Eu acho que essa analogia é sensacional. O avião decola, ele tem que pousar, né? Exatamente. Então, o helicóptero também. A gente, na cirurgia, é a mesma coisa. O point of no return, né? Se a gente passou daquele ponto, como é que a gente vai fazer para retornar? Uma hora a gente tem que terminar, ou para um lado ou para outro. E acho que é tenso da mesma maneira. Mas é o cirurgião, mas a gente quando está concentrado ali, por mais que tenha expertise internacional, mais de 10 mil horas de voo,
é sempre decolar, é sempre você tá ali, você sincroniza. O bom da cirurgia, né, a gente fugindo um pouco do foco aí da obesidade, mas falando da cirurgia de maneira geral, é um momento que você sincroniza com o tempo. Você não pensa nas angústias do passado, você não pensa na ansiedade do futuro, você está ali naquele momento, é como um mergulho no mar, né? Pode estar chateado pode com estar alguma chateado, coisa. Pode estar brigado com a esposa, que eu ia com falar, o filho, eu ia falar exatamente. Cheio de problemas, assim, familiares, mas naquele momento você está operando, por isso que é tão viciante operar, né, cara? Meu irmão fala, ele está aqui hoje, eu estou muito feliz com a presença dele aqui, estou falando bastante, é piloto. Então, é mais ou menos a mesma coisa. Às vezes eu vou com ele e falo, me traz mais aqui não, que isso aqui é muito tenso. Mas na cirurgia também cara. Exatamente. É porque a gente só pensa no nosso, né? A gente não extrapola a nossa realidade para a realidade do outro, né? A cirurgia também é tensa. Se a gente for falar, de repente, pro Paulo chegar para operar... Não, eu não vou, tem pavor. Tá vendo? O Paulo tá falando, não vai, tem pavor. É isso, cada um... Não foi não. Tá vendo? Não foi. Mas eu tenho medo de altura. Eu também, Paulo, também tenho medo. Eu já fui. Por que você não vai operar? Não foi não, cara. Só que ele foi para o aeroporto. É isso. É isso. Aí, quando acabou a cirurgia, eu tava mordendo a orelha de trás da testa. Você tá nervoso por quê? Eu falei, não, cara, acabei de operar. Quando você voa, você fica tranquilo. Acabei de voar. Não tem como. É difícil. Fica sequeladinho. Eu acho essa analogia perfeita. Tem até um cirurgião sensacional do Rio de Janeiro que ele fala isso pra mim todo dia. É o checklist. Tem que ter. É o checklist pra tudo. Pra cirurgia, a sala, tudo. Eu acho que é extremamente parecido. Protocolo, exatamente. É uma coisa que sai do normal ali, mas a gente vai cumprindo. É isso. É o tempo de experiência de voo, de cirurgia. Exato. De mesa ali que vai fazer a gente ficar cascudo. Não tem dúvida disso, cara. Muito maneiro isso. Mas é isso. Por isso que a gente tem essas variáveis, e essas variáveis, o tempo a experiência, o dono da lancha lá, o cabelo da cabeça branca, ele que nessas horas faz toda a diferença. A gente está ficando, a gente está no meio do caminho. Eu já fiquei, basicamente, né? Falta chegando lá. Falta muito ainda, né, cara? Falta muito. Não. Mas pode falar. E aí eu queria só também falar algumas coisas também, gente. A gente não pode romantizar isso, né? A gente não pode... Eu acho assim, a aceitação, ela tem que existir. Tem pacientes que se aceitam dessa maneira e eu acho louvável. Eu acho assim, olha, eu quero viver dessa maneira, toda dessa maneira, ok, tudo bem, sem problemas. O que eu não gosto de fazer é a gente vender isso como a gente está falando até agora. Sou assim, posso ter todas as minhas taxas, faço exame de sangue, não sei o que, tá tudo normal. Não é. A gente tem que entender que a obesidade ela está mais do que demarcada como propícia a fazer infarto, fazer trombose, a ter problema de infertilidade, ou seja, gamas de outras situações que podem acontecer que a obesidade deixa muito pior, né? Ela leva a complicações. Então, assim, a gente não pode dizer que a obesidade não tem problema, que ela é saúde. Não é. Não dá para romantizar. Não dá para romantizar isso. Hoje eu operei uma paciente de 65 anos de uma colecistectomia por vídeo laparoscopia. É uma retirada de vesícula por vídeo, um método minimamente invasivo. O fígado dela era extremamente esteatótico. E eu mostrei para quem estava na sala, assim, falei, olha, isso aqui é um fígado esteatótico, é uma esteatose. Está perto já de se tornar uma cirrose. Exatamente. É uma cirrose, doutor, mas ela bebe? Eu falei, não, ela não bebe. Isso aí é gordura no fígado que vai levar... Você sabe que nos Estados Unidos uma das principais causas de transplante é a esteatocirrose por obesidade. É uma das principais causas de transplante de fígado nos Estados Unidos. Gordura no fígado, tá, gente? Exatamente. Então, assim, é o primeiro lugar que sofre, né? Na verdade, assim, no corpo humano. Exato. Então, quando você está ali, coloca o vídeo no paciente, já olha aquele fígado cheio de gordura, esteatótico, né? Você fala, caramba, essa pessoa tem que mudar muito radicalmente. Porque a vesícula ali repleta de cálculos já é uma consequência desse estilo de vida, né? Também tem fatores genéticos, mas já é consequência da obesidade, mas a paciente está sintomática, você tem que operar, tem que abordar, mas você observa por dentro, você vê macroscopicamente ali de forma... a olho nu, vamos dizer assim. E eu costumo falar, isso é um aviso, às vezes a gente está lá, a gente volta para a pessoa e fala, olha, além do peso, por mais você... Isso já aconteceu comigo, exatamente comigo. E aí o que aconteceu? A paciente era uma paciente jovem, de 20 e poucos anos. Terminamos de operar, quando eu fui para ela, eu falei, olha, você está com o fígado extremamente esteatótico em ponto de fazer uma cirrose, e aí virar uma doença grave. Você tem 22 anos, você tem que mudar a sua vida.
2 anos depois eu operei a paciente. Ela voltou no meu consultório, se conscientizou isso, começou o tratamento, entendeu as causas, 2 anos depois ela voltou Mas no consultório. não tem satisfação maior quando o paciente Não tem. entende, né, cara? E eu falei isso hoje no consultório. E aí já é um pouco mais à frente. Uma das principais satisfações que eu tenho é quando a gente começa esse tratamento e lá na frente termina bem. O paciente bem, já com uma qualidade de vida. Porque muitas das vezes a gente acaba não dando importância a pequenas coisas do dia a dia, mas que o paciente que é obeso, ele chega pra gente e fala e... simples ato de cruzar a perna... Quantas pessoas choraram no teu consultório essa semana, cara? Ah, muitas. Não posso nem falar, mas hoje mesmo já algumas, já hoje. Hoje uma foi uma cena muito bonita. Hoje eu estava atendendo no consultório, a paciente já senti que ela entrou emocionada. Quando ela viu a nutricionista entrando na sala, que a nutricionista veio falar, sabia que ela estava lá, foi, né, entrou na sala, conversou com ela abraçou, ela começou a chorar, eu acho que foi eram 2 meninas ali, ela se sentiu confortável, ela abraçou, a nutricionista começou a chorar, depois virou para mim, me agradeceu, falou que... E ela tinha saído já da obesidade, já estava com IMC aí de 29, terminando um ano, já estava bem mais avançada. Ela tem uma gratidão incrível. Então, é uma coisa... Aí que eu até falei para ela, nossa maior felicidade, nosso maior objetivo é aquele momento. É que depois de tudo que aconteceu, todo o tratamento que a gente... pôs-se à prova, deu certo e que a paciente ficou bem no final. Quebrar essas objeções. E quando o paciente entende que ele precisa ser cuidado, ele precisa entender toda a jornada, ele precisa ser avaliado por diversos profissionais. É difícil agregar tudo isso. É difícil terem acesso a isso também, dependendo do nível aqui que a gente esteja falando. A gente tem paciente que depende totalmente do SUS, paciente que tem acesso a uma saúde, né, privada, que vai ter acesso a mais saúde de maneira geral, né, vamos dizer assim. Mas quando você vê, independente da classe social, independente do lugar que mora, independente do nível de instrução, quando você pega um paciente e ele entende toda a jornada e ele sabe que ele tem que fazer algo por ele, por amor próprio, e você vê isso nos olhos, ele pode sair chorando dali quando você dá um diagnóstico para ele de obesidade. Você está obesa. É muito ruim, você está obesa. É muito ruim, é muito triste para a gente, dói no coração. Até hoje falar para mim, para o paciente, que ele vai ter uma hérnia inguinal. É doloroso, você tem uma hérnia. O paciente não fica feliz, pô. Ninguém quer operar, ninguém quer ter alguma doença para resolver. A gente está ali para promover e para dar esse conforto. Exato. A nossa missão aqui, pelo menos a minha, é confortar o paciente. E se eu puder intervir e interferir na vida dele de maneira positiva, eu fico feliz. Então essa jornada toda do paciente e trazendo melhora para ele é o que me mantém aqui. Né, o que me mantém com a felicidade de estar aqui nesse lugar agora, na presença do Lucas, na presença do Gabriel, do meu irmão, promovendo esse podcast com o propósito de trazer melhoria para as pessoas. Assim, se a gente interferir na vida de uma pessoa, né, que ela possa ter mais longevidade, com qualidade de vida, tendo uma vida com mais gratidão, né, por ela ter o sopro da vida, por Deus ter dado para ela o direito de viver, né, a dádiva de viver, e ela vive com qualidade, podendo estar mais perto dos familiares, podendo estar mais perto dos hobbies, podendo estar mais perto de desfrutar de todos os sentidos que a gente tem. Eu acho que já valeu a pena estar nessa vida. Foi o que a gente escolheu fazer fazer nela, é o que eu sei fazer, é cuidar de pessoas, né? Primeiro cuidar de mim, porque na Bíblia está lá dizendo que amar o próximo como a si mesmo, a gente se cuidar, a gente está querendo não dar é uma dificuldade para testemunho, está dando esse testemunho como se cuidar primeiro e depois para cuidar do próximo. Isso a gente demora também para aprender, tem que fazer mais de 40 anos, pelo menos para mim. E cada dia que passa eu tenho entendido mais a minha missão nesse mundo. Assim, eu encontrei com o Luca é o cara que está nessa mesma batida. A gente conversa muito antes aqui e poder estar promovendo esse podcast, essa conversa, né? Uma conversa não vou dizer que é de bar, mas é de mesa, um outdoor, né? Descontraída, né? Parece que a gente está de fora,
e poder fazer o bem para o próximo, acho que é o... sem falsa... Né, Tem falta de demagogia. Demagogia, é isso. A gente, ao longo do tempo, a nossa história, a gente que constrói, eu já falei isso hoje. Exato. Tá? Então, a proposta maior é essa, é tentar transformar isso aqui num lugar menos formal possível e poder conversar com vocês e poder estar dando para vocês o que a gente tem de melhor, né? Porque defesa a gente também tem, mas passar para vocês o que a gente tem de bom. Então, olhe com bons olhos e nossa proposta é essa. Sugestões, né? A gente sempre vai acreditar nas sugestões, né? Eu acho crítica todo mundo tem, eu acho que a crítica construtiva é melhor ainda. Então, gente, sempre que vocês tiverem alguma coisa, deixa na rede social, deixa um comentário, tudo e tal, a gente vai se esforçar ao máximo para ler tudo que vocês colocarem para a gente e tentar fazer um programa melhor, um podcast melhor, uma rede social melhor para vocês. E pegando o gancho do que você falou, eu costumo falar lá no consultório que eu tento mudar o mundo um paciente de cada vez. E aí, quando a gente se encontrou para fazer isso e a gente teve a ideia do podcast, do Além do Bisturi, eu acho que essa missão da gente conseguir mudar um mundo um paciente de cada vez, ela expande muito, entendeu? Então, uma das nossas motivações aqui em relação à informação é exatamente isso, levar informação para vocês, fazerem com que vocês tenham a vontade do autocuidado. Isso é extremamente importante. E aí eu vou trazer uma estatística minha, tá? Eu sei que posso ser pequeno no mundo ou no Brasil, mas assim, eu dou um serviço que já operou em bastante pacientes nesse último ano. A obesidade, ela é basicamente definida mais ou menos a mesma coisa em homens e mulheres no Brasil. Se a gente for pensar em Rio de Janeiro, por exemplo, mulher 23%, homem 20%. Em São Paulo, 18,5% homem, mulher 21%. Quer dizer que no Rio tem mais obeso que São Paulo? Tem mais obeso que São Paulo. Isso, todo mundo vai pra praia. Exatamente. E ainda ficam falando aqui que a gente tem esse autocuidado maior, mas aqui a gente, de acordo com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, junto com as estatísticas que eles puxaram lá, que a gente tem mais obeso. Mas o que eu queria falar não era isso. O que eu queria falar é, dentro de uma estatística de serviço que a gente tem, que a gente opera razoavelmente bem, cara, eu tenho 80% de mulheres e só 20% de homem. Cara, os homens não estão se cuidando. Por quê? Porque a gente vê que existe, a gente tem a estatística que eles estão lá. Agora, num serviço que a gente faz 80% mulheres e só 20% homem, é aquele autocuidado que você acabou de falar. Que muitas vezes a gente, médico, tem essa dificuldade porque a gente acaba só querendo cuidar do outro e não acaba cuidando de nós. Isso é uma deficiência do médico. E aí, extrapolando para a sociedade, o homem também tem essa dificuldade do autocuidado. Então, mais uma vez aqui, puxar a orelha aí dos marmanjos, que a gente não está falando de uma coisa muito difícil, a gente está falando de uma rotina de check-up com cardiologista, com cirurgião, para a gente identificar isso e continuar, né? Não é parar por aí, é continuar o tratamento, porque existe tratamento e a gente está aqui para atender vocês. Uma diretriz do SUS é a saúde do homem, né? O homem ele tem realmente uma resistência muito grande para se tratar. Exato. Ele pega o carro dele e faz as revisões. Exatamente. Ele faz 10 mil, Faz. 20 mil, 30 mil. Agora, cuidar dele é a analogia que eu faço no meu consultório. O paciente faz 40 anos de idade, né, com histórico familiar de câncer de intestino. Cara, tem que fazer uma colonoscopia. Com certeza. Câncer de estômago, câncer de intestino, câncer de próstata são mortes evitáveis hoje em dia. Completamente. Você fazendo o seu check-up, né? Vamos lá, paciente jovem, morre de trauma, né? Então, passou dos 40 anos, o que é trauma? Acidente por arma de fogo, afogamento, acidente de trânsito, né? Passou dessa fase, queda de moto, motocicleta, por aí vai. Passou dessa fase, as doenças cardiovasculares, né? Infarto, derrame. Então, se você cuida dessa parte metabólica, cuida da obesidade, lógico, predisposição genética, a gente tem as mortes súbitas. Passou dessa fase, vem os cânceres. Exatamente. Então, as mortes, a gente acredita eu acredito muito eu sou um cara extremamente espirituoso, assim, sei que existe uma força maior, mas de forma estatística, o que a medicina mostra pra gente, que a gente tenta fazer essa composição do mundo espiritual com
com a ciência, e é maravilhoso quando você consegue unir todas elas. Eu acho que quem é médico de verdade não tem como não entender isso, né, cara? Se a gente ignorar certas coisas que acontecem. A gente conhece, né? A gente conhece. Mas Da Vinci conseguiu unir, cara. Exatamente. Ele fez uma curva assim ascendente e chegou longe, usando a espiritualidade e a ciência a favor dele. Foi o Da Vinci, né? Quem sou eu? Quem sou eu para falar de Da Vinci? Exatamente. Quem é a gente para falar que ele tá errado, né? Que ele tá errado. Então, depois das mortes cardiovasculares, você tem aí os cânceres. Então, são mortes evitáveis, sabe? E tem os protocolos a serem seguidos também. Os pacientes vão fazer uma hérnia umbilical, vão fazer uma diástase de reto, vão acabar ganhando uma colonoscopia, vão acabar ganhando uma endoscopia, vão dosar o PSA. Não sei se eu vou fazer um toque retal. Eu não sou urologista, mas pelo menos vai ser indicado para o colega. Então, para que a gente possa estar dando aí saúde, né? Saúde para o homem. O homem, cara, a gente tem que se cuidar, cara. Exatamente. Essa brabeza toda, esse ato de achar que é herói, que não quebra. E como quebra? E quando quebra, já é para bater o motor, né? As bielas já estão todas, né? Fazendo analogia aí com a mecânica, já está toda comprometida. Então não espera o motor quebrar, não espera vazar o óleo lá da junta, não. A gente cuida antes, faz as prevenções de maneira adequada. E a medicina está para nos ajudar, assim, tem muita coisa independente da classe social. A gente tem que ter entendimento e cobrar, se é o serviço público, se é o município onde você reside, tem que cobrar lá da saúde pública quanto da saúde suplementar, que é a saúde privada, para seguir todos os protocolos de prevenção. E pegando o gancho que você falou, tem uma chamada, agora eu não lembro verdadeiramente de onde foi, porque você falou isso, o homem fica nessa de brabo, de não querer fazer as coisas, mas é exatamente o contrário, né? O brabo é aquele cara que se cuida para estar lá para a família, para continuar sendo o provedor da família, para continuar a estar ali para os filhos, para continuar a estar ali pela esposa, para continuar sendo uma peça funcionante e integrante daquela família. Então, eu acho que, verdadeiramente, eu não sei, mas foi quem lançou essa campanha de marketing, mas para mim foi uma das melhores campanhas de marketing, porque é disruptivo isso, né? É você verdadeiramente forte aquele cara que verdadeiramente quer estar ali para continuar com a família dele. E tem coisa melhor? Não tem. Eu estava conversando aqui agora com vocês, né? É isso, cara. Família é o primórdio, né? Antes de tudo, família. Você não pode morrer, cara. Não pode. Você não pode ficar doente. Acima da nossa família, só Deus mesmo. É verdade. Você que tem que estar ali cuidando de si, porque você vai estar cuidando deles. É um amor próprio para poder estar disseminar esse amor. Verdade. E é se cuidando e quebrando todos os preconceitos, porque acaba sendo ignorante, né? Você não fazer um toque retal porque você é muito macho. Pelo amor de Deus. O mundo não tem mais espaço para isso. Exatamente. Não tem mesmo. E isso vai te dar qualidade de vida. Exatamente. Não estou dizendo, né, gente? Não me leve a mal, mas procure seu urologista, procure seu proctologista, procure um bom clínico para te direcionar para um bom atendimento de prevenção. Tá? Saúde do homem que a gente está falando aqui. Tá vendo? Então o podcast está falando bastante coisa, né? Mas é isso, esse podcast, gente, eu acho que já está chegando na nossa hora também, mas eu acho que o bom desse podcast é isso, a gente quer uma coisa leve, que a gente traga informação para vocês, de uma maneira que a gente acha que está chegando legal para vocês, está instruindo vocês, mas de novo, vocês estão aqui, isso aqui é uma democracia, pode colocar aqui, falar o que vocês quiserem, de repente, que a gente vai lá, fala mais sobre o assunto, destrincha melhor, e é isso. E a gente quer agradecer mais uma vez aí pela audiência de vocês, estamos começando, críticas são bem-vindas para a gente ir melhorando cada vez mais. A gente está falando de críticas, que um dia que a gente ver essa proposta do podcast foi num momento de tristeza e ao mesmo tempo se tornou uma alegria. A gente faz parte de um serviço e ele veio me participar de algumas situações que estavam acontecendo e tinha tudo para ser um momento triste. A gente estava lá na casa do Alemão, na Washington Luiz, que por sinal é um excelente lugar para você ir, e lançou essa história do podcast. Eu vibrei, era tudo que eu estava precisando no momento. Precisava de mais um maluco para fazer acontecer, né? A gente ficou lá, pegou um guardanapo, não sei se ele guardou esse guardanapo e começou a desenhar. Hoje a gente está aqui já no segundo episódio,
né? E tentando muita coisa do improviso, muita coisa com naturalidade, né? A gente sem muito compromisso com vocês, mas fazendo acontecer, a gente na presença aqui do Gabriel, vou falar de novo o nome dele, na presença do Paulo, mas tentando fazer a coisa acontecer de maneira mais espontânea possível e tentando passar um pouco de conhecimento que a gente tem, né, cara? A gente quer trazer pessoas aqui com muito mais conhecimento que a gente. Sem dúvida. Porque eu sei que eu sou a média das 5 pessoas que eu mais convivo. Então, nessa mesa aqui, nesse ambiente aqui, eu gosto de ser o mais, né, não vou falar o burrinho, mas o menos instruído, porque eu aprendo muito com eles. E é maravilhoso tá podendo evoluir. E eu quero que a gente tenha pessoas aqui muito capacitadas, extremamente habilidosas no que fazem, comprometidas com a vida alheia. Que nos façam evoluir também, né? Que nos façam evoluir. É isso, é a evolução de vocês e a nossa evolução também. Então, a gente quer construir algo grande para vocês, para que a gente continue vindo aqui, vocês se beneficiem disso e a gente também, a gente está aqui para evoluir. Pô, segue a gente lá no Exatamente. Instagram, segue a gente no Instagram, no segue Spotify, a gente aqui no Spotify, no YouTube, marca lá também para chegar as notificações e ajuda a gente, que a gente quer crescer e trazer só coisas boas para vocês. Pode falar o que vocês quiserem lá, pode criticar, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum, a gente tá aqui para crescer e evoluir todo mundo junto. Tá todo mundo no mesmo barco dessa vida aí. Beleza. Beleza? Valeu, galera. Boa noite. Obrigado aí de novo.